Você sabia que mesmo nos tempos mais sombrios da humanidade, quando os castelos erguiam suas torres sobre vilarejos silenciosos e a igreja dominava a vida e a morte de homens e mulheres, a fé ainda encontrava caminhos secretos? Era uma época em que o sol mal tocava as ruas de pedra, em que o vento carregava o cheiro da terra úmida e da fumaça das fogueiras, e o sussurro de segredos podia custar a vida. Nos vilarejos medievais, a vida era dura, as casas eram construídas com pedras ásperas e madeira gasta pelo tempo. Telhados rangiam sob a chuva, portas de madeira tremiam com o vento, e os animais viviam lado a lado com os humanos. Mas por trás da aparente simplicidade, havia medo, opressão e um julgamento constante sobre quem ousasse desafiar a autoridade da igreja. A história começa com Miriam, uma jovem cujos olhos brilhavam com compaixão e fé. Ela era conhecida em toda a região por suas mãos que curavam feridas, por sua capacidade de consolar os aflitos e por conhecer as ervas que a própria terra concedia. Mas em uma época de medo e ignorância, essa bondade se tornava ameaça. Miriam foi acusada de bruxaria, de pactos com o mal, apenas por possuir conhecimento que os padres temiam. Arrastada pelos caminhos de pedra para o tribunal da aldeia, seu coração mantinha a fé firme. Cada pedra sob seus pés parecia pesar toneladas. Cada olhar da multidão misturava curiosidade, inveja e medo. No tribunal, os juízes, revestidos de mantos negros, aguardavam com um olhar impenetrável. Mas Miriam não tremia. Murmurava nomes sagrados, lembrando-se de Abraão que caminhou sem receio, de José traído por seus irmãos, mas elevado por Deus, de Esther que arriscou tudo para salvar seu povo. Cada palavra era oração, cada respiração, resistência. Os aldeões observavam em silêncio, alguns sentindo medo, outros se sentindo tocados por sua coragem. Enquanto isso, em outras aldeias, outras histórias se desenrolavam. Um velho sacerdote cansado de presenciar injustiça, escondia crianças e mulheres acusadas de feitiçaria. Suas mãos tremiam pelo peso da idade, mas sua coragem não vacilava. Ele sabia que os atos de misericórdia eram tão importantes quanto as orações. Cada gesto silencioso era um milagre, ecoando as histórias de Daniel na cova dos leões e de Moisés enfrentando faraós. Havia também o cavaleiro chamado Arthur, treinado para obedecer cegamente à igreja, mas cuja alma começava a questionar. Ele via o medo nos olhos das pessoas, via a injustiça dos julgamentos e sentia o peso da culpa. Então, decidiu agir, protegendo aldeões do perigo, guiando-os por trilhas secretas na floresta, escondendo-os de guardas e inquisidores. A cada passo, sua coragem crescia, mas também seu temor pelas consequências. Cada noite era uma batalha silenciosa entre a coragem e o medo, entre a fé e a dúvida. As noites medievais eram cheias de mistério. Ventos cortantes percorriam as torres e muralhas, carregando folhas secas, poeira e sussurros de histórias esquecidas. Nas florestas, sombras se moviam. Alguns aldeões diziam que eram demônios. Outros, que eram mensageiros de Deus. Criaturas estranhas surgiam, com olhos que brilhavam na escuridão, membros desproporcionais e vozes que pareciam murmúrios humanos. Elas lembravam que a batalha entre o bem e o mal não era apenas física, mas espiritual. A fé de cada aldeão era testada a cada passo, cada noite, cada respiração. Milagres silenciosos aconteciam em meio à opressão. Uma menina perdida na floresta era guiada por uma luz que ninguém mais via. Uma carta de oração, escondida entre pedras de um poço, passava de mão em mão, fortalecendo aqueles que a liam. Um homem à beira da morte respirava novamente, surpreendendo os aldeões, que murmuravam que a intervenção divina era real. Cada ato, cada milagre, cada gesto de bondade era uma lembrança de que Deus estava presente, mesmo quando a humanidade parecia cega para a justiça. Entre os personagens, histórias paralelas surgiam. Ravi Anselmo, um jovem aprendiz de escriba, que arriscava sua vida copiando textos sagrados proibidos. Ele escondia pergaminhos na floresta, ajudando aldeões a manter viva a palavra de Deus. Havia Helena, uma curandeira, cujas habilidades com ervas salvavam vidas, mas que era constantemente perseguida. Havia ainda crianças que aprendiam a rezar em segredo, que escondiam pequenas bíblias e murmuravam orações à noite, criando uma rede de fé silenciosa que desafiava a opressão. A tapeçaria da fé se tecia a cada ato de coragem. Miriam, o sacerdote, o cavaleiro, Anselmo, Helena e as crianças eram fios de esperança em meio à escuridão. Cada injustiça sofrida,
Cada ato de misericórdia, cada oração sussurrada, ecoava as histórias da Bíblia. Os humildes sendo exaltados, os justos sendo protegidos, os perversos sendo confrontados, e mesmo quando a escuridão parecia total, havia sinais de luz. O nascer do sol iluminava as torres queimadas, os campos vazios e as ruas silenciosas, trazendo esperança. Miriam continuava firme. O velho sacerdote salvava vidas. Arthur se tornava guardião dos aldeões. E a fé crescia, silenciosa, imbatível. Mas no horizonte, uivos e sombras lembravam que o perigo permanecia, que a escuridão nunca desaparece completamente e que a batalha entre fé e medo, entre luz e trevas, continuaria. A primeira parte termina com a promessa de que a fé persiste, mesmo diante da perseguição mais cruel. Cada personagem, cada ato de coragem, cada oração sussurrada na escuridão é parte de uma tapeçaria que Deus observa e protege. Mas o mundo ainda está cheio de sombras, e a segunda parte revelará a luta final, os milagres maiores e o confronto com forças que desafiam a própria vontade de Deus. Depois da noite em que Miriam enfrentou seu julgamento e as sombras da opressão pairavam sobre a aldeia, os aldeões começaram a perceber que a coragem e a fé eram forças mais poderosas do que qualquer decreto humano. A igreja, temendo que a chama da esperança se espalhasse, enviou um novo grupo de inquisidores, armados não apenas com aço e tochas, mas também com crueldade calculada e juízos implacáveis. Cada passo desses homens carregava a intenção de destruir tudo o que ousasse desafiar sua autoridade. Miriam sabia que a batalha não seria apenas física, mas espiritual. Inspirada pelas histórias de Daniel na cova dos leões, de Esther salvando seu povo e de José transformando a traição em liderança, ela começou a unir aqueles que compartilhavam a mesma fé silenciosa. Arthur, o cavaleiro, assumiu o papel de guardião da aldeia, protegendo homens, mulheres e crianças, enquanto enfrentava suas próprias dúvidas. Cada vez que a espada de um inquisidor se erguia, Arthur lembrava-se da coragem que a fé proporciona, transformando o medo em determinação. O velho sacerdote, agora mentor de jovens e aldeões, organizava rotas secretas e coordenava a proteção de quem era acusado injustamente. Ele guiava grupos de mulheres, crianças e camponeses pelas florestas, mostrando que o verdadeiro poder não estava na força bruta, mas na coragem de agir em nome da justiça e da misericórdia divina. Anselmo, o jovem escriba, continuava copiando bíblias e pergaminhos proibidos, garantindo que o conhecimento sagrado sobrevivesse mesmo diante da opressão. Helena, a curandeira, cuidava dos doentes e feridos, mostrando que a fé se manifesta não apenas em milagres visíveis, mas em atos de amor e compaixão. Enquanto a tensão crescia, forças invisíveis se moviam nas florestas. Criaturas estranhas, com olhos que brilhavam no escuro e formas quase humanas, observavam. Alguns aldeões acreditavam que eram demônios enviados para testar sua fé. Outros percebiam nelas a presença de Deus, protegendo os que eram puros de coração. Miriam, Arthur e o sacerdote perceberam que essas criaturas não atacavam aqueles que mantinham a fé viva, ao contrário. Elas pareciam reconhecer a presença divina e se afastar dos justos, lembrando a todos que a verdadeira batalha transcende o físico e alcança o espiritual. O confronto decisivo aconteceu quando os inquisidores invadiram a aldeia durante a noite. Miriam, Arthur, Helena e Anselmo reuniram os aldeões na praça central, cada um segurando símbolos de fé, pergaminhos, bíblias escondidas, ervas sagradas e simples orações murmuradas. Miriam ergueu as mãos e orou com fervor, e uma luz suave começou a irradiar de suas palmas, iluminando os rostos dos aldeões e cegando temporariamente os inquisidores. Era um milagre visível, um sinal de que Deus estava presente e agindo através daqueles que o seguiam com coragem. Enquanto a luz se expandia, uma tempestade súbita varreu a aldeia. Raios iluminavam torres e casas de pedra, trovões ecoavam como alertas divinos. Os inquisidores sentiram medo, confusos diante da força invisível que protegia os inocentes. Ao mesmo tempo, a fé coletiva dos aldeões se transformava em um escudo invisível, repelindo ataques e protegendo os que acreditavam. Cada oração sussurrada, cada ato de coragem, amplificava a proteção divina, criando uma barreira que nem a espada nem o fogo podiam penetrar. Nos momentos mais críticos, milagres maiores ocorreram. Feridos se curaram instantaneamente, correntes se quebraram sozinhas, portas que estavam trancadas se abriram, e uma luz intensa subiu aos céus,
sinalizando que Deus estava presente e vigilante. As sombras e criaturas que antes inspiravam medo agora se tornaram aliadas, afastando os que praticavam injustiça e guiando os puros. A batalha não foi apenas física, foi uma vitória da fé, da esperança e da coragem sobre a opressão e o medo. Quando o amanhecer finalmente surgiu, iluminando ruas, torres e campos, Miriam, Arthur e o monge observaram a aldeia. Os aldeões sobreviventes olhavam com olhos cheios de gratidão e reverência, percebendo que a fé podia transformar vidas, vencer o medo e superar a tirania. Cada ato de coragem, cada oração, cada milagre tinha criado uma rede de proteção invisível, mostrando que o poder de Deus é maior que qualquer força humana. E você, que acompanha essa história, deve lembrar, mesmo nos tempos mais sombrios, quando o medo e a opressão parecem dominar, a fé pode ser sua arma mais poderosa. Cada oração, cada ato de bondade, cada escolha de justiça fortalece sua vida e transforma o mundo ao seu redor. Inspire-se, tenha coragem e nunca deixe que a escuridão apague a luz dentro de você. Se essa história tocou seu coração, curta, comente e compartilhe. Siga para mais narrativas bíblicas, épicas, cheias de fé, coragem e milagres que inspiram a perseverar, mesmo quando tudo parece perdido.